Eu quero te convidar a sair compartilhando este link com o máximo de pessoas possível. Juntos nós podemos alcançar mais pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, porque assim o YouTube entende que está tendo interação e ele mesmo compartilha, e juntos nós podemos alcançar mais pessoas, tá certo? Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 16, nós vamos ler o verso 6. Fala assim: com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com temor do Senhor, eu quero frisar nessa parte B do verso, fala assim: com temor do Senhor, eu vou ler a parte B. Com temor do Senhor, o homem evita o mal. O temor ao Senhor, ele é expresso de várias maneiras, né? O livro, né, de Provérbios, ele destaca o temor do Senhor como meio, a chave para se obter sabedoria. Inclusive, é muito difícil você encontrar na Bíblia um outro tema, um outro assunto que derrama tantas promessas, que tem tantas promessas sobre a vida, né, dos que temem ao Senhor, dos que obedecem ao Senhor, como o temor ao Senhor. Quando nós tememos ao Senhor verdadeiramente, quando nós nos colocamos e obedecemos a Ele verdadeiramente por amor, não por obrigação. Inclusive, é importante nós entendermos que temer a Deus não é ter medo de um tirano, de um ditador. Não é isso. É temer a Deus, é obediência, é obedecer a alguém importante, ter reverência por alguém importante, por amor, é obedecer a alguém muito importante. Infelizmente, muitas pessoas, elas acham que temer ao Senhor é ter medo de um velhinho chato que está lá no céu, esperando a gente errar para acabar com as nossas vidas. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Inclusive, a Bíblia também nos fala que Deus, ele enviou Jesus para chamar pecadores ao arrependimento. Inclusive, a Bíblia fala também que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele deseja que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Então Deus, ele não é um tirano. Deus, ele não é um velhinho chato que está lá no céu esperando nós errarmos para acabar com as nossas vidas. Pelo contrário, Deus ele enviou Jesus Cristo para nos salvar, para nos resgatar. A Bíblia fala, queridos, que Deus, ele é amor. A Bíblia não fala que Deus tem amor. A Bíblia fala que Deus é amor. Então entenda, temer a Deus não é ter medo de um tirano, de um ditador, mas é um temor que gera obediência, que gera satisfação, reverência por alguém que é importante, alguém que fez algo para nós que nós não poderíamos pagar, algo que nós não poderíamos fazer e ele fez. Sabe, a Bíblia também nos ensina que Deus, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. E, consequentemente, nós sabendo disso, nós procuramos obedecer a Deus porque nós sabemos que ele está conosco, nós sabemos que ele nos acompanha. As pessoas, né, elas vão, muitas pessoas, né, não é todo mundo. Existem pessoas sérias, pessoas íntegras, pessoas que amam a Deus verdadeiramente. Mas existem pessoas que vão para a igreja, vão no salão da igreja, se reúnem, mas colocam uma máscara. E quando estão com as pessoas da igreja, no salão, reunida com a igreja de Jesus, são uma pessoa. Colocam uma máscara. Parecem ser uma pessoa legal, parecem ser uma pessoa de Deus, e até parece que obedece ao Senhor. Mas quando sai do meio do povo de Deus, faz tudo errado. Elas acham que temer a Deus é só tirar um boné, na verdade é tirar um boné na hora que está almoçando, é colocar um determinado tipo de roupa, é se vestir de um tal jeito, e não é. Temer a Deus implica em obedecer alguém que é importante, por respeito, alguém que nos amou primeiro e, consequentemente, por causa desse amor, nós o obedecemos, nós nos colocamos à disposição dele. Tem uma história muito interessante de um rapaz. Ele amava Deus, ele se relacionava com o Senhor, ele tinha o tempo com o Senhor, ele tinha um secreto, ele tinha tempo de oração. Esse rapaz que tinha um secreto, um tempo de oração, ele tinha um amigo. E esse amigo, ele era muito religioso. Ele achava que temer a Deus era cumprir ou seguir algumas doutrinas, alguns ensinos humanos. Ele era muito religioso. Ele se achava melhor do que todos os demais irmãos, ele se achava melhor do que todas as outras pessoas pelo fato de cumprir algumas regras, alguns dogmas, algumas práticas. E o que aconteceu? Um certo dia,
O primeiro, o amigo, né, que amava Deus, que estudava as Escrituras, que se reunia ali com os irmãos para aprender, para crescer, para ler a Bíblia, para conhecer mais o Deus da Bíblia. Teve um dia que ele estava sozinho no quarto dele, e ele estava orando sem camisa. Ele estava ali chorando na presença de Deus sem camisa. O amigo religioso tinha acesso à casa desse outro amigo. E então ele chegou na casa, olhou pela janela e viu seu amigo orando, de joelhos, chorando na presença de Deus, emocionado. E ele tomou um susto. Ele se escandalizou com aquela cena. E aí ele foi e fala para o seu amigo: como? Como que você entra na presença do Senhor dos Senhores assim, sem camisa? Se Deus, né, fosse, na verdade, se fosse o presidente da República, você entraria assim, sem camisa, na presença dele? Você falaria com ele sem camisa? O amigo que estava ali chorando na presença de Deus, com muito amor, com muito carinho, respondeu para o amigo: querido, se o presidente da República fosse o meu aba, fosse o meu papaizinho, o meu painho, o meu papai, eu poderia jogar bola o dia inteiro, eu poderia estar sujo de barro, de lama, com muitas sujeiras, que eu sairia correndo e pularia no colo do presidente da República, porque ele era o meu papai, porque ele seria o meu papai, o meu papaizinho. E é isso que nós precisamos entender. Deus não é um velhinho que está esperando você errar, pelo contrário, ele te amou ao ponto de se entregar por você e por mim, e ele tem nos chamado ao arrependimento. Ele não fica te acusando, pelo contrário, a Bíblia fala que Jesus Cristo é o nosso advogado. Ele é o nosso advogado, queridos. Quando você e eu pecamos ou erramos, nós podemos correr, nós podemos chegar em Jesus, nós podemos nos apresentar até Jesus e pedir para ele julgar, para ele resolver, para ele tomar conta da nossa causa, porque ele é o nosso advogado. Ele é aquele que cuida de nós, e Deus não tem prazer na morte do ímpio. Essa ideia que Deus está querendo aniquilar todo mundo, acabar com todo mundo, não é uma ideia bíblica. Ele quer nos salvar. A Bíblia fala que ele deseja que todos os homens, todos, se Deus quisesse, presta atenção em mim, se Deus quisesse que fosse escrito que alguns homens chegassem ao conhecimento da verdade, ou só um grupo específico, ele, através do seu próprio Espírito, ele iria instruir, ele iria impelir para que os homens escrevessem, para que alguns homens cheguem ao conhecimento da verdade. Mas a Bíblia, ela é clara que Deus deseja que todos, sem exceção, todos, os piores, eu e você, aqueles que fizeram, né, aqueles que pecaram de forma absurda, aquilo que aos nossos olhos nós não aceitaríamos, a Bíblia fala que Deus deseja que todos cheguem ao conhecimento da verdade. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor, elas se renovam todas as manhãs. Então, talvez você esteja me assistindo e você acha que já pecou tanto que não pode receber o perdão de Deus. Já fez tantas coisas que Deus está esperando a oportunidade para acabar com a sua vida. Que o juízo de Deus está vindo sobre a sua vida para aniquilar. Você entenda. Deus, ele te chama ao arrependimento para te dar uma nova oportunidade, para fazer nova todas as coisas na sua vida, na sua família, na sua cidade. Deus, eu tenho sempre falado isso. Deus, ele é especialista em transformar maldição em bênção. Deus, ele é especialista de pegar o pior, o traficante, o dependente químico, aqueles que ninguém acreditam ou acreditavam, e levantar como homens santos, homens, mulheres de Deus. É o que ele tem feito comigo e com você e com muitos. Então entenda, Deus não quer acabar com você. Deus, ele quer salvar você. Deus, ele quer amar você. Deus, ele quer restaurar a você. Então entenda, temer a Deus não é ter medo de um tirano, mas é o temor que gera obediência pelo mais sábio de todos os sábios. E como eu falei, né? Nós precisamos entender, primeiro, que o homem que teme ao Senhor, ele se desvia do mal. É interessante nós notarmos isso porque recentemente eu vi algo muito interessante. Um ministro, uma pessoa que amava Deus, que se relacionava com ele, chegou um momento da vida dele que ele adulterou, ele pecou, ele traiu a sua esposa. E aí foi perguntar para ele o que aconteceu. Ele deixou de amar a Deus, ele deixou de participar dos ministérios, e aí ele respondeu algo interessante. Ele falou: eu não deixei de amar a Deus, eu não deixei de participar dos ministérios, e eu não deixei de amar a minha esposa.
Eu pequei, eu traí a minha esposa, porque eu perdi o temor ao Senhor. Eu perdi o temor pelo Senhor. Então, quando o homem perde o temor pelo Senhor, quando o homem não está nem aí para Deus, no sentido, eu vou pecar porque talvez Deus não esteja me vendo, não vai acontecer nada. Queridos, Deus, ele é onipresente. E a Bíblia fala que ele, sendo onipresente, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele pode estar no lugar que ele quiser, em vários lugares ao mesmo tempo. Então entenda, o homem que teme ao Senhor sabe que Deus está com ele. O homem que teme ao Senhor, quando ele tem a oportunidade de pecar e está sozinho, ele sabe que ele não está sozinho, porque Deus está com ele e Deus está vendo. E sabe, o grande problema hoje é que na frente das pessoas a gente quer fazer o certo, mas quando ninguém está nos vendo, a gente erra, a gente peca, a gente acessa pornografia, a gente olha as mulheres na rua, a gente desagrada a Deus e é Ele que nós devemos agradar. É o Senhor que nós devemos honrar, não é os homens. Nós não precisamos estar preocupados com o que os homens vão falar, mas sim o que Deus vai falar sobre as nossas vidas, a respeito de nós. O grande problema hoje é que nós estamos preocupados com o que os outros vão falar a respeito de nós. E aí, quando nós estamos perto das pessoas, perto do pastor, perto dos irmãos da igreja, a gente coloca uma capa religiosa, uma capa superficial. A gente até parece ser homem e mulher de Deus, mas quando estamos em casa, tratamos as nossas esposas ruins. Quando nós estamos em casa, fazemos as nossas esposas chorar, maltratamos as nossas esposas, acessamos pornografia, fazemos coisas que não fazemos na frente dos outros, e isso é hipocrisia. Sabe, um tempo atrás, uma pessoa chegou e falou para mim, o meu pai, ele não é isso que vocês estão vendo, ele não é esse amorzinho que vocês estão vendo, vocês precisam ver como ele é lá em casa. E, queridos, para muitos, o pai dessa pessoa era um amor, mas dentro de casa era um terror. E é isso que nós precisamos entender. O homem que teme ao Senhor, ele se desvia do mal. O homem que teme ao Senhor, ele obedece ao Senhor no secreto, quando ninguém está vendo. Porque é fácil colocar uma capa religiosa. É fácil parecer homem de Deus. É colocar uma roupinha bonita, uma Bíblia embaixo do sobaco, né? Achando que a Bíblia embaixo do sobaco tira um mau cheiro. Não tira. Você precisa se relacionar com a Bíblia. Você precisa viver a Bíblia. Você precisa obedecer a Deus. Isso é temer a Ele. Isso é ter reverência, sabe? Eu já escutei pessoas falando, né, nós temos que ter reverência a Deus. E aí muda a voz, a oração é diferente. E sabe, queridos, quando a gente vai conhecer a pessoa pessoalmente ali, andar junto da pessoa, a gente vê coisas absurdas. E aí é religiosidade. Isso é hipocrisia. E deixa eu falar algo interessante para você que está me assistindo. Jesus, ele bateu de frente com a hipocrisia. Jesus, ele bateu de frente com os religiosos, com aqueles que colocavam uma capa. Que aqueles que aparentemente pareciam que temiam o Senhor, oravam de uma forma diferente, tinham um linguajar diferente, falavam diferente, mas dentro deles era como sepulcros caiados, por fora bonito, mas por dentro carniça. E Deus, ele tem chamado a nossa atenção. O homem que teme, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui com vocês, queridos, o homem que teme ao Senhor, ele se desvia do mal. Quando ele tem a oportunidade de pecar e está sozinho, ele se desvia. O homem que teme o Senhor, a mulher que teme o Senhor, a pessoa que teme o Senhor, é uma pessoa que obedece ao Senhor, independente de onde ela esteja. Teve uma ocasião que eu estava precisando de um celular. E eu precisava comprar um celular. Né? Hoje o celular ele é importante, a gente faz praticamente tudo, né, através do celular. E aí eu estava indo trabalhar aqui em Poá mesmo, antes de eu ir para Grangeiro, eu estava indo trabalhar. E aí passou um rapaz de moto. Só tinha passado ele na rua. E eu estava descendo. Eu o conhecia, eu sabia onde ele morava. E eu comecei a descer, né? Eu estava descendo a rua, até que eu achei o celular no chão. É um celular muito bom, né? Muito bom mesmo. Até esqueci o nome agora, mas eu sabia que era muito bom, né? Sumiu da minha mente aqui. Um iPhone, né? iPhone. Não tenho um iPhone, meu Samsung, tá bom, queridos? E eu achei um iPhone. E aí eu peguei aquele iPhone e falei, não tô acreditando. Né? Eu precisando do celular, de repente, eu acho um iPhone aqui no chão. E eu imaginei, não, fulano passou aqui de moto, pode ser dele. E eu peguei o iPhone no chão, né? Peguei do chão, abri e vi a foto dele. Imediatamente eu fui na casa dele para entregar o celular. Eu fui na casa dele, ele voltou procurando, né? Ele ligou e eu atendi, eu achei o seu celular, estou indo na sua casa para te entregar.
porque eu poderia trocar o chip, eu poderia fazer isso, sabe, queridos? E a gente não tinha ninguém me vendo. Mas muitas vezes a gente acha isso, acha um celular e acha que é bênção do Senhor, e não. Nós sabemos de quem é o dono, nós precisamos devolver. Nós precisamos devolver. A gente ganha um troco a mais, recebe um troco a mais, queridos. Nós precisamos devolver, porque o homem que teme o Senhor, ele se desvia do mal. Ele se desvia do mal, que Deus é bom, Deus é misericordioso. E como eu falei a princípio, não tem, né? É difícil você encontrar na Bíblia um outro tema, um outro assunto que tem tantas promessas como temer ao Senhor. E eu separei algumas promessas aqui que a Bíblia nos fala, que a Bíblia fala que é derramado sobre a vida do homem, da mulher, da pessoa que teme o Senhor. Está comigo aqui? Coloca um amém aí para a glória de Deus. Sabe? Então nós precisamos entender algumas promessas conectas com o temor, né? O temor ao Senhor. Primeiro, a Bíblia fala que o homem que teme ao Senhor é um homem sábio. É uma pessoa sábia. Provérbios capítulo 1, verso 7. Né? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Entenda que sabedoria não é conhecimento. Existem pessoas que são muito inteligentes, que conhecem muitas coisas, mas não são sábias. Não são sábias. A sabedoria, queridos, é você saber aplicar o conhecimento que você tem da forma correta, né? Eu escutei algumas pessoas falando, sabedoria, né? Na verdade, conhecimento. Conhecimento é você saber que o tomate é uma fruta. A sabedoria é você saber que não coloca o tomate na salada de fruta. Então, o conhecimento você pode adquirir estudando, lendo, escutando notícias, escutando pregações, né? Estudando. Agora, sabedoria, o princípio da sabedoria, o homem sábio é o homem que teme o Senhor. Então, uma promessa que está derramada sobre a vida da pessoa que teme o Senhor é sabedoria. Então, se você é um homem, uma mulher que teme o Senhor, entenda, você vai se tornar sábio. Você vai saber aplicar o conhecimento que você tem. Não adianta ter muito conhecimento, não adianta ser muito intelectual, não adianta saber muitas coisas e não ter sabedoria. E ser tolo. A Bíblia fala sobre isso. Sabedoria é saber aplicar o conhecimento que nós temos. Tem pessoas que têm pouco conhecimento, tem pessoas que sabem um pouquinho só, e esse pouquinho só que elas sabem, elas aplicam corretamente. É uma pessoa sábia, é uma pessoa que teme a Deus, é uma pessoa que entendeu o que é sabedoria e vive a sabedoria. E lembrando, a Bíblia fala que o próprio Senhor Jesus é a própria sabedoria. Então, quando nós estudamos a Bíblia e vivemos e nos desviamos do mal, tememos ao Senhor, obedecemos ao Senhor, nós nos tornamos sábios. Primeira promessa que está derramada sobre a vida daquele que verdadeiramente teme ao Senhor. Está comigo ainda? Coloca um amém aí. Segunda promessa. A Bíblia fala de várias promessas e eu separei algumas aqui. Segunda promessa, nada falta, pois o Senhor é suficiente. Salmo 34, verso 9. A Bíblia fala que nada falta ao que teme ao Senhor. Entenda, nada falta. Por quê? Porque o homem que teme ao Senhor sabe que Deus, que Jesus é suficiente para ele. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê fruto, o Senhor é suficiente. Ainda que eu não tenha nada na minha casa, ainda que eu não tenha alimento, ainda que eu não tenha um dinheiro, ainda que eu não tenha nada, Deus é suficiente. Então, uma promessa que está derramada sobre a vida daquele que verdadeiramente teme ao Senhor também, nada faltará. De nada sentirá falta, porque sabe que o Senhor é tudo, né? Tem aquele texto, né? O Salmo 23. E o Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta, porque Ele é o meu pastor, e Ele é suficiente para mim. Ele é o único que satisfaz as nossas almas. Ele é o único que pode preencher o vazio dentro de nós. Então, uma promessa também, uma das promessas que estão derramadas, que estão disponíveis para aqueles que realmente temem ao Senhor, nada faltará, porque o Senhor é suficiente. Terceira promessa que eu separei aqui, o anjo do Senhor acampa ao redor. A Bíblia fala que o anjo do Senhor nos protege, o Senhor coloca anjos para nos proteger, anjos para nos livrar, talvez de demônios, né? De demônios que são anjos caídos, que tentam guerrear, que vêm para tentar nos abater, que tramam contra as nossas vidas. A Bíblia fala que o anjo do Senhor está acampado ao nosso redor, queridos. E Satanás, seus demônios, eles não podem tocar na vida do homem, da mulher, da pessoa que verdadeiramente teme ao Senhor. A não ser que Deus permita para tratar a pessoa, né? Como nós vemos a história de Jó. A Bíblia nos mostra que Deus permitiu
que Satanás tocasse em Jó. Sem a permissão de Deus, macumba não pega em você. Sem a permissão de Deus, nada de ruim pega em você. Só quando Deus permite para te tratar, para te tornar uma pessoa melhor, para me tratar, para me tornar uma pessoa melhor, Deus permite algumas coisas virem sobre as nossas vidas para nos tornar mais parecidos com Jesus. Então, tá comigo? Então, o terceiro anjo do Senhor acampa sobre a pessoa que teme o Senhor. Quarto, uma pessoa feliz. O Salmo 112, versos 1 e 2, nos mostra que o homem, a mulher, a pessoa que teme ao Senhor é uma pessoa feliz. E entenda que ser feliz não é viver imune a problemas, não é viver sem problemas, rindo o tempo todo, não. Ser feliz é um fruto do Espírito. É um fruto do Espírito. Inclusive, logo, logo, nós vamos falar sobre isso. É o Espírito Santo que nos torna feliz, que nos deixa feliz, mesmo no meio das adversidades, mesmo no meio dos problemas, mesmo no meio das lutas e das aflições que nós enfrentamos todos os dias, o Espírito Santo gera alegria no nosso coração. Inclusive, a Bíblia ela é clara em nos falar e nos ensinar, não vos embriagueis com vinho. Né? O vinho, ele deixava as pessoas felizes, mas enchei-vos, sejam cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos traz alegria. Nós não precisamos de vinho para ser feliz, nós não precisamos de vinho ou bebida fermentada para ficarmos alegres, porque nós somos cheios do Espírito Santo. É o que a Bíblia fala. Não vos embriagueis com vinho, mas sejam cheios, embriagados com o Espírito Santo, felizes, satisfeitos com o Espírito Santo. E é um fruto do Espírito Santo. Uma pessoa que teme ao Senhor. Você está comigo ainda? Coloca um amém aí. Uma pessoa que teme ao Senhor é uma pessoa feliz, porque é um fruto do Espírito Santo. Salmo 112, versos 1 e 2. Amém? Glória a Deus. A Bíblia também fala, né? 5, essa quinta promessa que eu separei aqui para nós. É instruído pelo Senhor. Instruído pelo Senhor. Salmo 25, verso 12. A Bíblia fala que o homem que teme ao Senhor é instruído. Não vai viver às cegas. Não vai viver sem direção, dando cabeçada. Porque nós tememos ao Senhor. E Ele, consequentemente, Ele nos instrui. Ele nos direciona. Ele nos coloca no caminho, na direção certa. Ele nos leva o que nós devemos fazer verdadeiramente, corretamente. Nós somos instruídos, direcionados pelo Senhor. O homem que teme ao Senhor é instruído. O porquê muitas pessoas hoje estão sem direção, não sabem os planos e os propósitos de Deus para a vida delas, porque não temem a Deus. Estão dando cabeçadas, né? Tem um termo que as pessoas falam, atirando para todo lado. Estão perdidas, sem direção, não sabem o que Deus tem para a vida delas, não estão focadas, né, naquilo, né, na vocação delas, porque não temem ao Senhor. A partir do momento que essas pessoas começarem a temer o Senhor, elas serão instruídas por Ele e, consequentemente, viverão os planos e propósito do Senhor para a vida delas. A Bíblia ela é clara em nos ensinar que a vontade dele, de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus não falha para as nossas vidas. O homem faz planos, mas a resposta, ela vem do Senhor. É o Senhor que faz, é o Senhor que nos direciona ao Senhor. O homem que teme ao Senhor é direcionado por Ele. O Senhor sabe os planos que Ele tem para nós. Planos de bênção. Planos de fazer-nos prosperar. Prosperar na nossa família. Prosperar na nossa casa. Prosperar no nosso trabalho. Prosperar no nosso dia a dia. O Senhor quer que tenhamos uma vida próspera em todas as áreas das nossas vidas, para que Ele seja glorificado, para que Ele seja exaltado. Esse é o objetivo. E é por isso que o homem que teme ao Senhor é instruído. O Senhor instrui, o Senhor direciona. Você está comigo aqui ainda? Então vai interagindo comigo, colocando um amém, compartilhando com o máximo de pessoas. Nós estamos aqui falando sobre algumas promessas que está derramada, que está disponível para a vida daqueles que realmente temem ao Senhor, tá certo? Então, outro ponto aqui, a Bíblia fala, né, a sexta promessa que eu separei, a Bíblia fala que o homem que teme o Senhor é protegido. Olha que interessante, é protegido pelo Senhor. Salmo 33, verso 18, o homem que teme o Senhor é protegido. Como eu falei, né, lá, o anjo do Senhor acampa ao redor. Como eu falei, queridos, o Senhor nos protege, o Senhor nos guia, o Senhor nos direciona, querido. Mal nenhum, né, que não seja, né,
do Senhor, né? Às vezes Deus permite algumas coisas virem, lembrando, Deus permite algumas coisas virem nas nossas vidas para nos tratar, para nos tornar pessoas melhores. Mas Deus, ele não deixa vir coisas que vão nos matar, coisas que vão nos tirar daquilo que ele tem para nós, coisas que vão nos destruir. Pelo contrário, tudo que Deus permite é para nos tratar e nos tornar melhores, mais parecidos com Jesus. E a Bíblia fala que um homem que teme ao Senhor é protegido pelo Senhor. Entenda, você e eu que tememos a Ele, nós somos protegidos pelo Senhor. Nós somos protegidos. O Senhor nos protege. O Senhor cuida de nós. Nós precisamos lembrar, queridos, que a Bíblia fala que Deus, ele protege, ele cuida dos passarinhos. Ele cuida dos pardais, quanto mais de nós, queridos, que somos filhos, cordeiros com Cristo, com Jesus. Nós nos tornamos, através de Cristo, filhos de Deus. Filhos de Deus. E a Bíblia fala que nós, homens, sendo ruins, sabemos fazer coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Deus, que é soberano, que é maravilhoso, que não falha, que não erra, que é imutável, que não falha, que não volta atrás, quanto mais Ele não nos encherá com o Espírito Santo, não nos dará coisas boas para a glória dEle, para que Ele seja glorificado. Este é o Deus da Bíblia. Este é o Deus que nós anunciamos. Este é o Deus que nos impulsiona, Ele nos impulsiona a melhorarmos, né, todos os dias, a sermos pessoas melhores todos os dias. Este é o Deus que nos ensina. Né? Sétimo, será abençoado. Uma outra promessa também, né, que eu separei aqui. Salmo 115, verso 13. O homem que teme ao Senhor será abençoado. Onde nós colocarmos as plantas dos nossos pés, nós seremos abençoados. Entenda algo muito importante, eu quero abrir um parênteses aqui. Infelizmente, muitas pessoas, elas só seguem ao Senhor por causa das bênçãos do Senhor. Por causa das bênçãos. Eu vou seguir a Deus, eu vou para a igreja por causa das bênçãos, para ser abençoado. E a Bíblia nos mostra que essa visão está contrária ao que o Senhor nos ensina. O homem que teme o abençoador, o homem que ama o abençoador, que vive e obedece o abençoador, consequentemente, as bênçãos do abençoador vêm sobre a vida dele. A Bíblia fala que as bênçãos do Senhor, do abençoador, correm atrás. Nós não precisamos correr atrás das bênçãos. Nós não precisamos fazer campanhas das bênçãos, campanhas para isso, para aquilo, não. Quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós tememos ao Senhor, quando nós obedecemos a Ele verdadeiramente, o amamos verdadeiramente, as bênçãos do Senhor correm atrás de nós. É o que a Bíblia nos ensina, queridos. Nós precisamos ler mais a Bíblia, nós precisamos entender o que o texto bíblico nos ensina, e nós precisamos parar de corrermos atrás das bênçãos, entendendo que as bênçãos do Senhor correm atrás de nós. Você está comigo ainda? Oitava, né? Oitava bênção aqui que eu separei para nós, uma vida prolongada. O homem que teme ao Senhor tem uma vida prolongada. Provérbios, capítulo 10, verso 27. Quando nós tememos ao Senhor, nós temos uma vida prolongada. Né? Lembrando que algo importante que entra nesse assunto, né, da vida prolongada. Os filhos desobedientes, a Bíblia fala que morrem rápido. É por isso que nós temos visto muitos jovens, adolescentes, pessoas morrendo. A desobediência, aquele que desobedece pai e mãe, presta atenção em mim aqui, né? Se tem algum jovem me assistindo, se você quiser depois mostrar para o seu filho, procurar na Bíblia, lá, a Bíblia fala que o primeiro mandamento com promessa é honrar pai e mãe, que vai ter uma vida longa. No entanto, aqueles que desobedecem pai e mãe morrem rápido. É o que a Bíblia nos ensina. Então, né, o homem que teme ao Senhor, consequentemente, ele vai honrar seus pais. Ele vai honrar seus pais e, consequentemente, ele tem uma vida longa aqui na terra. É o que a Bíblia nos ensina. Provérbios, capítulo 10, verso 27. Né? Você pode abrir aí, depois você pode voltar à live, assistir novamente, né? E anotar esses textos aqui, essas promessas que estão disponíveis. Né? Se você quiser esse esboço, entre em contato com a gente também. Eu mando aqui, eu tenho um esboço aqui, eu mando para você anotar, para você estudar, tá certo? Compartilhar com alguém. E o último ponto aqui, né? O nono, né? Que eu separei, tem várias promessas. Se eu ficasse aqui anotando, ia ficar, ou falando, ia ficar o dia todo aqui, né? A noite toda falando com vocês. E a última é que Deus, ele nos livra, né? O homem que teme ao Senhor, ele é livre das armadilhas da morte. Provérbios, capítulo 14, verso 27. E sabe, queridos, como eu falei, né? É difícil nós encontrarmos na Bíblia
um outro tema, um outro assunto que tenha, né, que tenha tantas promessas do Senhor derramadas, disponíveis para nós. Só que nós precisamos entender o que é temer a Deus. Infelizmente, muitas pessoas acham que temer a Deus é ter medo de um tirano, de um ditador, é fazer as coisas por obrigação, e não é. Né? É o temor que gera obediência. É um temor que nos mostra, que nos ensina a ter reverência por alguém que nos amou primeiro. Sabe, como eu falei para vocês, a Bíblia é clara que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. Então tire da sua mente essa visão pseuda, essa visão falsa que Deus está esperando a oportunidade para acabar com você. Não, Deus sabe de todos os seus erros. Deus sabe de todos os seus pecados e os meus pecados. E mesmo assim ele me amou. E mesmo assim ele te amou. Ele não quer acabar com você, ele quer salvar você. Deus, presta atenção, Deus, ele é o mais interessado na sua vida. Não é o pastor, não é o homem, não é os líderes religiosos. Os líderes, né, as pessoas que ele levanta, a Bíblia chama de anjo, né? Os mensageiros do Senhor que ele levanta para tomar conta da igreja dele, são pessoas que ele, por misericórdia, são pessoas que também são problemáticas, pessoas defeituosas, pessoas com falhas, pessoas que erraram muito lá no passado, e Deus tem tratado essas pessoas e usa essas pessoas para abençoar, né, para ser um instrumento dele na sua vida. Então, queridos, ainda que nós somos pastores, ainda que nós somos líderes, todos nós necessitamos de Deus, todos nós pecamos, então entenda, não é nós, não é os pastores, não é os líderes, é Deus. Deus, ele tem misericórdia. Deus, ele nos ama de tal forma que ele quer transformar as nossas vidas. Ele quer que tenhamos uma família melhor. Ele quer que tenhamos um relacionamento melhor. Sabe, nós vemos muitas famílias desestruturadas, destruídas. Pessoas, queridos, que vivem uma vida de aparência superficial. E Deus ele tem chamado a nossa atenção para que venhamos o temer, que venhamos honrá-lo e obedecê-lo no nosso dia a dia. Como eu falei, o homem que teme ao Senhor, ele se desvia do mal. Ele se desvia do mal quando ele tem uma oportunidade de pecar e ninguém está vendo ele, ele não peca. Ele não faz o que Deus reprova. Pelo contrário, ele sabe que o Senhor é onipresente, que o Senhor pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E pelo amor do Senhor, pela graça do Senhor, pelo aquilo que Deus fez por ele, ele não peca. Ele não, né? Não quer dizer, entenda algo, não quer dizer que nós não vamos errar, não quer dizer que nós não vamos pecar. Enquanto nós estamos aqui neste mundo, nós estamos sujeitos a pecar. Nós estamos sujeitos a pecar. No entanto, é muito importante nós entendermos o seguinte: quanto mais nós nos relacionamos com Jesus, quanto mais nós o tememos, mais nós desviamos do mal. Por isso que eu tenho frisado sempre, é um relacionamento constante, é um relacionamento diário com Deus. Nós precisamos, queridos, ler a nossa Bíblia, estudarmos as nossas Bíblias, examinar as pregações que nós estamos ouvindo. Sabe, às vezes a gente é levado por várias doutrinas humanas, por vários ensinos humanos, e estamos perdendo a oportunidade de conhecer um Deus amoroso, um Deus que nos amou primeiro, um Deus que nos permitiu, através de Jesus Cristo, chamá-lo de papai. Né? Nós vemos os escritores bíblicos o chamando de Abba, uma expressão carinhosa, papai, painho, paizinho, queridos. Ele é o nosso papai, ele é o nosso paizinho. Ele não está apontando o dedo para nós, ele não está nos acusando, pelo contrário, ele está nos chamando ao arrependimento. Inclusive, é importante também nós lembrarmos aqui, todas as vezes que Deus pede para nós, nos ensina a não pecarmos, a não errarmos, ele não está fazendo isso para benefício dele. Entenda, Deus, ele é onipotente. Deus, ele é autossuficiente, queridos. Não é pelo fato de nós fazermos alguma coisa que Deus vai se tornar melhor, não. Quando Deus, ele pede para nós nos desviarmos do mal, ele está pedindo porque ele nos ama. Porque quando nós, né, permanecemos, quando nós fazemos o mal, consequentemente,
consequentemente, esse mal vem sobre as nossas vidas, consequentemente, vem desgraças sobre as nossas vidas, consequentemente, vem coisas ruins sobre as nossas vidas. Então, quando Deus fala para nós e nos ensina nas Escrituras que nós devemos nos desviar do mal, é para que eu e você não venhamos colher coisas ruins, para que eu e você não venhamos nos destruir, é para que as coisas ruins não venham sobre as nossas vidas. Esse é o amor de Deus, queridos. E é por isso que ele nos ensina, se você me teme, desvie do mal. Temer a Deus não é ter medo de um ditador, não é ter medo de um tirano, não é ter medo de um velhinho chato. E para que nós venhamos concluir esta mensagem, eu quero chamar a sua atenção. Talvez você pecou, talvez você errou, talvez eu errei e pequei. E por alguns momentos nós achamos que Deus, ele não quer nos perdoar, que o castigo dele está vindo sobre as nossas vidas. Inclusive, a gente escuta muito isso, né? Ó, se você fazer isso, Deus vai te castigar. Não, não é isso que a Bíblia nos ensina. Se você fazer isso, você vai colher as consequências daquilo que você fez. E Deus pede para você não fazer, para você não se dar mal, mas não é Ele que está te castigando. Você e eu estamos colhendo o fruto do nosso procedimento. E é por isso que Ele pede para não fazermos. E se você fez, e se você errou, entenda, Deus, ele não está chateado com você, pelo contrário, nesta live, ele está te chamando ao arrependimento, nesta live, nesta reunião, ele está chamando você para viver uma nova história com ele, um novo relacionamento, algo muito maior, algo que você não viveu, entenda, ele não quer destruir você. Ele não quer destruir você, ele não quer acabar com você. Os seus erros, as suas falhas, os meus erros, as minhas falhas, não impedem de Deus fazer coisas grandes nas nossas vidas. Não impede Deus de fazer tudo novo. Como eu falei, ele é especialista em transformar maldição em bênção. Então, nesta live, independente dos teus erros, Deus não quer te acusar. Inclusive, nós crentes, nós temos um problema muito grande no nosso meio, de apontar o dedo quando uma pessoa erra, de criticar, de excluir uma pessoa quando peca. E Deus, ele não faz isso. Pelo contrário, quando uma pessoa erra, ele abraça. Quando uma pessoa erra, a Bíblia fala que Jesus Cristo é o nosso advogado. Então nós precisamos olhar para as Escrituras e entender o que é temer a Deus. Ele não quer destruir você. Como eu falei a princípio, Ele deseja que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade. Ele não tem prazer quando o ímpio morre. Ele não tem prazer. Este Deus que é ensinado pela religião, que quer destruir todo mundo, que quer acabar com tudo, não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia não tem prazer quando o ímpio morre. Quando um ímpio não se arrepende, quando uma pessoa não se arrepende, o Deus da Bíblia nos ensina que temer a Ele é obedecê-lo por amor. O Deus da Bíblia nos ensina que mesmo com os nossos Deus, os nossos problemas e falhas, Ele pode nos transformar e nos tornar em santos, pessoas melhores, pessoas mais parecidas com Jesus. E foi por isso que Ele nos trouxe e nos ensinou e nos mostrou através da vida de Jesus, queridos. O maior de todos, aquele que nos ensinou a temer, aquele que nos ensinou a obedecer o Pai por amor. Jesus em tudo obedeceu. A Bíblia fala que ele obedeceu o Pai em tudo, sem exceção. Até no momento que ele estava no Getsemane. Presta atenção aqui para eu concluir. A Bíblia fala que Jesus, ele tinha o costume de ir ao Getsemane para orar. Né? Ele tinha o costume de ir ali naquela região, né, do jardim das oliveiras, dos olivais, e ele orava ali, ele tinha o costume. E quando ele estava naquele lugar orando, a última oração de Jesus, a Bíblia fala que ele suou sangue, porque ele sabia que ele iria ficar distante do Pai por mim e por você, na cruz do Calvário, por causa dos nossos pecados, a primeira vez na história da divindade. E mesmo assim, né, eu já contei isso, já preguei sobre isso, mas mesmo assim, a Bíblia fala que Jesus o temeu. E mesmo assim, a Bíblia fala que Jesus obedeceu alguém que era importante. Ele obedeceu ao Pai por amor. Ele obedeceu mesmo sabendo que pela primeira vez na história do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles iriam ficar separados. Jesus obedeceu. Jesus o temeu. E é isso que Deus tem chamado a nossa atenção. Ele não quer nos destruir. Ele não é um velhinho chato que está lá no céu esperando nós errarmos. Ele está nos chamando ao arrependimento. Pessoas que o obedecem por amor, por gratidão, por tudo o que ele fez na minha e na sua vida. Nós não merecíamos nada, mas ele, por amor,
por misericórdia, nos atraiu e nos chamou para que nós, como igreja, venhamos viver o melhor nesta terra, porque existem várias promessas, várias promessas. Eu citei 9 promessas aqui, mas existem muitas promessas sobre a vida daqueles que verdadeiramente temem o Senhor.